Olá pessoal, meu nome é Slane. Vamos falar um pouco hoje sobre referências no Excel. Então, os tipos de referências. Então, qualquer referência de célula caracteriza pelo conjunto de coordenadas, que são exemplificados pelas colunas e pelas linhas que identificam a célula de cálculo. Então, as referências às células podem ser utilizadas em fórmulas, sendo na prática substituídas pelos valores por elas contidos. Nas fórmulas e funções, podem-se usar referências relativas, absolutas ou mistas. Então, as referências relativas. Um exemplo, a célula A1. Então, a utilização do cursor de preenchimento provoca a atualização da linha e da coluna. Vamos a um exemplo dessa referência. Então, nessa planilha aqui do mês de outubro, eu tenho a descrição do produto, a quantidade e o valor unitário. Então, para realizar o cálculo aqui, eu teria que fazer o valor unitário vezes a quantidade, para eu ter o valor total. Então, seria igual 50 vezes 15. Eu teria o valor. Para cada uma desses produtos aqui, eu teria que fazer um por um. Então, 20 vezes 400. Teria que fazer um por um. E com a utilização das referências relativas, eu vou trabalhar com as referências das células. Então, não é necessário eu fazer o cálculo de cada um desses produtos. Então, aqui eu faria o seguinte, trabalhando com as referências. Igual a quantidade, então vou selecionar aqui a célula referenciada B4, vezes a referência da célula C4. Então, aqui eu tenho os valores, né, das referências das células. Dou um Enter, eu tenho aqui o valor de 750. Nesse momento, eu vou aplicar o cursor de preenchimento, que vai realizar a referência relativa em cima dessa primeira fórmula, que é B4 vezes C4. Então, vou fazer um único cálculo. Então, se eu puxar aqui com o cursor de preenchimento, automaticamente ele vai atualizar os valores, né, respectivos de acordo com a fórmula que eu fiz aqui no meu primeiro cálculo, que foi B4 vezes C4. Sequencialmente, a outra vai ser B5 vezes C5 e adiante B6 vezes C6 até calcular todos os valores. Então, todos os itens aqui se atualizam automaticamente. Então, este é um exemplo, né, da referência relativa, que ele se atualiza os valores automaticamente de acordo com a fórmula inserida. E as referências absolutas. As referências absolutas, com a utilização do cifrão, ela consegue bloquear a célula. Então, se você insere o cifrão aqui antes do A, que representa a coluna, né? As colunas do Excel são representadas por letras, e antes do 1, que são as linhas do Excel, essa referência consegue realizar o bloqueio. Então, na hora de você utilizar o cursor de preenchimento, ela não irá provocar qualquer atualização. Então, vamos realizar esse exemplo da referência absoluta na prática. Beleza, então aqui eu tenho uma planilha que possui o código da venda, o valor da venda e o valor da comissão em cima desse valor da venda. Então, um exemplo aqui, essa empresa prefixou o valor de 10% em cima da venda. Então, o valor da comissão vai ser em cima de 10%. Então, o que eu vou fazer? 10% de 3.445. Então, primeiramente, eu vou cruzar as referências. Então, para eu fazer o cálculo de 10%, eu vou realizar uma multiplicação. Então, igual o valor da venda vezes o valor da comissão de venda, que são 10%. Então, aqui eu tenho o primeiro valor da comissão. Beleza. Então, vamos só entender aqui. Ele fez B4. Então, o primeiro valor está aqui na coluna B4. B na linha 4. Vezes o valor da comissão da venda, que está na célula aqui B1. Ok.
Então, o valor de 344,50. Se eu copiar para baixo, vamos ver o que aconteceu. Ele vai trazer o valor zero. Por quê? Vamos entender, como eu havia falado anteriormente. O primeiro, ele fez B4, que é o valor da venda, 3.445, vezes B1, que é onde está a célula, de 10%. O segundo, ele fez aqui o valor de B5, né, de 8.769, vezes o valor de B2. Mas aqui no B2, eu não tenho nada, né? Eu tenho que calcular em cima aqui do valor de B1. Então, ele está fazendo aqui no B2 algo errado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que bloquear essa célula, né? Para eu conseguir ter o valor de 10% em todos os valores aqui da comissão. Está fazendo o cálculo relativo, né? Então, o que era B1 virou B2. Então, tem que calcular sempre em cima de B1. Então, para eu fazer isso, o que deve ser feito? A gente vai selecionar a primeira fórmula e aqui no B1, basta vocês pressionar F4. Então, aqui no B1, clique em cima do B1 e pressiona F4, que ele vai inserir os cifrões aqui na célula de referência B1. Ou eu posso vir também aqui e digitar o símbolo do cifrão. Então, F4 é só um atalho para inserir o cifrão nas referências da célula. Aqui, então, eu consegui realizar o bloqueio, né, da célula B1. Então, a inserção desse cifrão, ele bloqueia tanto a coluna aqui, a coluna B, quanto a linha 1, que não vai haver, né, nenhuma alteração nem na coluna, nem na linha. A gente vai pegar somente o valor de 10%. Então, dá um Enter. Eu posso realizar o cursor de preenchimento. Vamos ver se vai atualizar os cálculos. Fez a atualização do cálculo. Porque antes, o que estava acontecendo? O valor da venda aqui de B5, eu estava calculando por B2. E eu não tinha nada no B2. Então, por isso que ele estava trazendo o valor zero. Agora, se eu posicionar o cursor aqui, eu vou visualizar que o B5 está calculando pelo valor de B1, porque eu coloquei o cifrão. Então, eu bloqueio somente o cálculo, né, a multiplicação aqui do valor da venda, que vai ser relativo, vezes o valor da comissão de venda de 10%, que vai ser absoluto, que ele vai estar bloqueado. Então, aqui eu tenho todos os valores sequenciais. Então, ele atualiza o valor da venda vezes os 10% aqui da comissão da venda. Então, esse é um exemplo, né, da utilização da referência absoluta, onde bloqueia coluna e linha na fórmula do cálculo. Ok, pessoal? Então, vamos agora, né, para a nossa referência mista. Mista, ela difere um pouco da referência absoluta. Então, a atualização, ela varia-se entre a linha e a coluna. Então, um exemplo aqui, eu coloquei um cifrão antes da coluna A. Então, a coluna está bloqueada e apenas a linha se atualiza. Então, como eu não tenho cifrão aqui, a linha vai conseguir atualizar. Então, voltando ao que eu já havia falado, A é representado pelas colunas e no caso, os números são representados pelas linhas. Neste outro exemplo aqui, A, cifrão 1, a linha se mantém bloqueada apenas. E apenas, né, a coluna se atualiza. Então, a coluna está livre de cifrão aqui, somente a linha vai ser bloqueada. Então, um exemplo aqui, cifrão A1 bloqueia a coluna. Então, A, cifrão 1 bloqueia a linha, porque eu inseri o cifrão em frente ao número, que são representados pela linha no Excel. Agora, né, um exemplo prático a respeito dessas referências mistas. Então, pessoal, vamos fazer como exemplo essa atualização de financiamento. Então, aqui eu tenho alguns valores de parcelas, né, de um financiamento e quero saber quanto que vai aumentar dessas parcelas no ano de 2015, né, que sequencialmente é separado
pelos meses. Então, esse valor aqui vai se atualizar em cima dessa atualização aqui, né, do percentual de juros. Então, o que eu teria que fazer? Calcular o valor da parcela vezes o percentual de juros em janeiro, em fevereiro, em março e assim por diante. Então, para realizar o cálculo de janeiro aqui, seria tranquilo. O que eu faria? Igual, né, o valor da parcela vezes o valor de juros de janeiro. Então, eu teria aqui o percentual de juros em cima do valor dessa parcela, que é o 0,65%. Ok. Aqui de reajuste seria de R$ 26,00. Só que, se eu copiar para baixo, ele vai trazer um valor nulo. Então, o que a gente viu aqui? Que teria que bloquear aqui o valor, porque ele está fazendo um valor relativo. Então, ele está caindo aqui para baixo. Ele está pegando o B5 para realizar esse cálculo aqui. Então, o que a gente imagina que teria que fazer? Teria que realizar o A7, essa coluna aqui seria relativa, e a coluna aqui do B4 seria absoluta. Ela teria que ser bloqueada. Então, se a gente realizar o bloqueio aqui, apertando F4, vamos ver o que acontece. Vamos descer aqui, cursor de preenchimento. Então, se eu calcular aqui para o mês de janeiro, tá certo. Então, o cálculo tá tudo ok. Mas, será que se eu copiar isso aqui em fevereiro vai dar certo? Vamos ver. Não. Por quê? Porque quando o cálculo do valor de janeiro, né, do acréscimo de janeiro, vezes o percentual de juros do mês de janeiro. Então, está errado, né? Eu teria que fazer aqui o cálculo da parcela vezes os juros de fevereiro. Então, vamos analisar essa fórmula aqui. Na verdade, eu tenho que multiplicar a parcela, que é um valor fixo, apenas na coluna, né? Então, aqui a parcela, ela é fixa na coluna. Ela não sai, ela permanece aqui sempre na coluna A. Mas ela é diferente nas linhas. Então, na linha 7 eu tenho um valor de 4.000, na linha 8 eu tenho um valor de 3.445 e assim vai. Na linha a parcela muda, mas na coluna ela permanece. Então, a parcela sempre vai estar na coluna A. Então, o que eu tenho que fazer? Bloquear somente a coluna A. Então, é só inserir um cifrão aqui em frente da coluna A, que eu estou bloqueando, né, essa coluna. Então, vou usar um cifrão somente em frente à letra. A linha, ela não vai bloquear, porque eu não quero que ela mude. Então, a linha eu não vou bloquear, né, porque ela aqui vai ter valores diferentes para baixo. E vou fazer aqui um vezes. Então, vezes o percentual de juros. Então, agora vamos analisar os juros. Então, o janeiro está na coluna B, fevereiro na coluna C e março na coluna D. Então, os juros, ele muda nas colunas. E aqui a gente pode observar que ele está sempre na linha 4. Então, os juros vai permanecer sempre na linha 4. Então, o que muda é a coluna. E a linha, ela é fixa. Então, eu tenho que realizar o bloqueio, né, somente da linha. Eu vou bloquear somente a linha, porque minhas colunas aqui, eu tenho janeiro aqui na letra B, na coluna B, fevereiro na coluna C e assim por diante. Então, se eu tenho que bloquear a linha, eu vou inserir aqui em frente à linha um cifrão, em frente ao 4, que eu estou bloqueando a linha 4, para ela não se alterar. Então, isso, pessoal, a gente chama de célula mista. Ela é bloqueada ou na coluna ou na linha. Então, aqui pode dar um Enter e você pode realizar o preenchimento nos valores. Aqui ele ficou porque ele não está cabendo os valores quando ele coloca esse cerquilho. Então, é só você dar 2 cliques que você vai visualizar os valores aí
dos juros com o valor dessa parcela de R$ 4.000 e realizar o preenchimento dos outros meses. Então, ele já vai trazer todos os valores atualizados. Então, pessoal, é só observar bem, né, se a coluna vai alterar ou se a linha vai fazer a alteração. Então, esse é o exemplo de referência mista, que a coluna ou a linha é bloqueada. Obrigada pela atenção. Até a próxima aula.